esse momento cada dia mais habilidoso. Agora eu queria ver o posicionamento. Se eu fico do lado de lá. Alguém vai ficar aqui, moço? Alguém? Não, pode puxar. Três minutos para começar o programa. Vai ficar com ela fixa? Você pode usar aqui, John? Só ele botar? Pode. Cara, Usa aqui, ó. Usa Usa isso aqui, o tripézinho. Tira Se só eu mandar dessa a câmera. esse aviso antes, na hora que você mandar Pronto. aqui, Você coloca aí no tamanho certo. Ó. Pode aumentar aqui. Não, eu quero inverter aqui para deixar assim, né? Pode coisar. Descer ela mais aqui. Vê assim. Cai. Mas você faz o contrário. Tira o notebook. Barra assim. Pronto. aperta ele que ele tá frouxo. Eu sei, aí ele vai. Aqui ele coloca do jeito que ele achar aí. Só pode fazer aqui, ó. Controla aí. Equilibrar ele, isso é só. Pronto. Oi? Fica aí. Tem que ter um clique assim. Aqui que achou. Aí. Agora tem que Pronto. colocar aqui. O som também? Ah, tá. Vou ver se tá também, pra tentar tirar mais palavras. Souza, vê se tá ouvindo aí como é que tá. Tá indo aí? Tá ali, mas eu não sei se tá ouvindo. Tu sabe o número do sonar, não? É só sonar. Não sei, isso é só não. É automação. Tá aqui ao vivo. Agora tem como a gente ouvir aqui pra saber como é que tá o áudio, né? Vamos retomar agora. Passo para você de eleição. Quem vai assumir ela parece o prefeito de São Benedito, Gabriel, esposo da deputada do PCdoB, Augusta. Conheço muito bem. Ao vivo, gente. Aí compartilha no teu Facebook. A pergunta vai ficar na assessoria da presidência. Ah, porque eu tô pelo meu 3G, né? Mas você tem. Muito grande para Deve ter. Eu hoje em dia tenho pelo 4G, mas... É. Ah, foi. A agência de Baixa aqui, pesquisa senão eu vou agropecuária, que o presidente que estava lá era ligado ao filho, né? Depois da briga que teve para a eleição da diretoria da Assembleia, né? Ele foi um dos primeiros a rodar. Isso aqui já foi no fim de novembro. Aí esse período que estava como presidente da pressa até fim de dezembro, só teve comissão de análise em janeiro. Pronto, compartilha o teu página. Articular integrar os municípios, porque as coisas não funcionam. TV habilidoso, é isso? Não, tu procura democracia mesmo, tá? Isso não é democracia participativa. Democracia participativa, sacotrófagos. 30 segundos. Máximo é compartilhar também. Se puder compartilhar no Facebook. 30 segundos. Participações especiais de Antônio Carlos e Souza Júnior. Aqui, no Instituto Popular, onde você escuta música de qualidade e jornalismo de verdade.
Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa agora a Democracia no Ar, aqui na sua Web Rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310 e no decorrer da sua programação pela Canudos FM 104,9 de Boa Viagem e ainda Web Rádio FETRACE. A apresentação e produção, Márcio Rodrigues. Participações especiais, Antônio Carlos e Souza Júnior. Abertura e técnica comigo, Jonathan Neto. E o programa Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Agora 10 horas, 2 minutos, está começando a partir de agora a Democracia no Ar com ele, Márcio Rodrigues e convidados. Hoje com novidades. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, ouvintes do Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular. Estamos hoje com o Souza Júnior e um convidado especial para fazer esse primeiro programa que vai ao ar com o vídeo. Nós também estamos no Facebook. Se você quiser nos acompanhar, é só acessar a página da Democracia Participativa e lá estaremos, junto com a TV do Habilidoso. Muito obrigado ao Luiz Regadas. Obrigado pela audiência, amigos ouvintes. Estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, estamos entrando no ar em rede com as emissoras Web Rádio FETRACE. Obrigado, Web Rádio FETRACE. Liberdade AM de Boa Viagem. Um alô todo especial para esse povo muito hospitaleiro lá de Boa Viagem. Esse é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje teremos a presença do professor e ativista pela agroecologia Nicolas Arnaud Fabre. Ele é engenheiro agrônomo formado pela École Supérieure de Pupin, em Toulouse, na França, e mestre em Sistemas Agrários e Desenvolvimento Rural pelo Institut National Agronome de Paris-Grignon, professor visitante do Programa de Residência Agrária da UFC, assessor de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente da APRESE e membro da coordenação do movimento Ceará Agroecológico. Obrigado, Nicolas, por sua presença. Convidamos o nosso companheiro Souza Júnior a compor a mesa aqui para a gente poder dar início ao nosso programa. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Bom dia, Souza Júnior. Seja bem-vindo novamente ao programa. Estamos aqui emocionados com a sua presença. Vamos lá, vamos lá. A emoção, na verdade, não é a minha presença. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan Neto, professor Nicolas. Bom dia. Estamos todos aqui emocionados porque hoje é a primeira transmissão ao vivo, em vídeo, do nosso programa Democracia no Ar, através do Facebook e de algumas páginas. A minha página no Facebook está transmitindo ao vivo, a página da Democracia Participativa e a página do TV Habilidoso. Então, nossos amigos que fazem parte da rede do Facebook têm a oportunidade não apenas de ouvir a partir de hoje o programa Democracia no Ar, como também ver as nossas intervenções aqui, em especial dos nossos convidados. Então, um bom dia nesse dia tão importante, numa nova fase do programa Democracia no Ar, Márcio. Ótimo. Obrigado aí por sua participação e explicação. Estamos começando o programa, não sem antes dizer a razão pela qual ele vem ao programa. Nicolas Fabre vai fazer um bate-papo
sobre a proposta de agroecologia para a gente ter alimentos mais saudáveis e também tentar explicar um pouco o que é agroecologia e o que é agronegócio, né? Para a gente entender direito se faz bem. Tivemos um problema técnico aqui, mas já voltamos. Galera, começamos o programa convidando vocês a participar também por WhatsApp, né? Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, você pode participar. Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sua sugestão, sua opinião, enfim, a sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp. O código de área é 85, o telefone é o 98206-3106. Eu vou repetir, vamos lá, 85, que é o código de área, o telefone é o 98206-3106. Participe, aqui a democracia é para todos. E vamos começar o nosso programa fazendo um convite para você que está aqui em Fortaleza, e a gente está divulgando o Movimento Fé e Política do Ceará. O Movimento Fé e Política do Ceará realizar seu segundo encontro de formação e convida você para que juntos e juntas celebremos a vida, a comunhão e alimentemos nossa fé militante. Nossa temática é evolução das relações entre fé e política depois do Vaticano II. Origens e história do movimento Fé e Política, espiritualidade política e bem viver. O encontro está marcado para a Faculdade Católica de Fortaleza, na rua Tenente Benévolo 201, no centro. Acontece no dia 11 de fevereiro, se eu não me engano, é no próximo sábado. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde, das 8 às 17. E o cartaz aqui já traz um Fora Temer, né? Fora Temer, para que as pessoas já vão se preparando aí que, com muita fé, Fora Temer esse ano vai vencer. Para mais informações, vocês podem dar uma ligada para a Késia Cristina, que atende no telefone código de área 859-8677-6640, ou Lucas Lins, 987-963690, ou para o padre Hermano Alegre, que atende no 859-9969-2314. Temos também outras informações aqui para convidar os nossos ouvintes para o dia de hoje. Não podemos nos esquecer que no dia 8, ou seja, amanhã, né, há uma manifestação contra a PEC 287 em defesa da Previdência Social, dos direitos das pessoas com deficiência, idosas e das mulheres, dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores da cidade e da área rural. A pergunta é justo mulher aposentar-se com a mesma idade que os homens? 25 anos de contribuição e 65 anos de idade para trabalhadoras rurais e pescadores? Benefício assistencial só aos 70 anos de idade e com valor menor que o salário mínimo? 49 anos de contribuição para aposentadoria integral? A pergunta é justo tudo isso? É uma pergunta que nós fazemos à população brasileira, e se você acha que não é justo, amanhã, a partir das 9 horas, a concentração vai acontecer na Praça do Ferreira, né? Contra a PEC 287. Márcio, a gente ainda pode acrescentar mais perguntas sobre se é justa a reforma da Previdência, porque, entre outras consequências, 400 municípios, quer dizer, nada menos que 400 municípios... É cerca de 10% do número de municípios do Brasil, simplesmente, os menores, né? Simplesmente terão que fechar as portas, não terão condições de funcionamento se essa PEC for implementada, se essa reforma da Previdência de fato acontecer. Quer dizer, além de todos os problemas sociais que nós já estamos acompanhando nas diversas palestras pelo país afora que estão acontecendo,
né? Eu dei esse dado que eu ouvi de João Pedro Stedley, que é economista e coordenador nacional do MST, durante o encontro da coordenação nacional que se realizou aqui em Fortaleza, né? E nós participamos. Então esse dado é surpreendente e poucas pessoas sabem disso. Eu acho que nem os prefeitos desses municípios têm essa consciência, porque senão já deveriam estar mobilizando a população dos seus municípios contra isso. Na verdade, são 400 municípios que não teriam condições de funcionamento, mas a reforma da Previdência vai afetar não só a vida, mas a saúde financeira de todos os municípios do Brasil. Pois bem, além desse convite aí, a gente tem também mais um convite para fazer aos nossos ouvintes, que é o seguinte, né? Nós temos um convite do mandato do Renato Roseno, deputado estadual do PSOL, que vai organizar um debate, o que será do STF? O Alexandre Moraes, Meu Deus! advogado do PCC, filiado ao PSDB, que vai ser revisor da Lava Jato, onde está Aécio Neves e outros caciques, além dos amigos do PMDB. O PMDB em peso está na Lava Jato, a partir, né? do MT, né? Ou seja, o famoso Michel Temer, entende? 43 vezes citados apenas em um depoimento dos 77 depoimentos da Odebrecht. E eu não estou falando ainda das outras construtoras, né? Só uma construtora, só um dos seus 77 dirigentes que fizeram a delação cita o Michel Temer 43 vezes. O Padilha é o campeão, né? 67 vezes, né? Que é braço direito do Michel Temer. Eu queria saber onde é que estão as panelas. Eu chamo esse ministério, e agora o STF também, de Ministério de Galinheiros, né? Porque é cheio de raposa, né? Para tomar conta, né? Como o Alexandre Moraes vai tomar conta da Lava Jato. Da Lava Jato. Agora eu acho que as pessoas começam a se dar conta do que era aquela frase, vamos estancar a sangria. O plano está sendo executado. Então, nós vamos ter o debate. Mas só para desopilar, eu vi uma mensagem interessante nas redes sociais, né? Por falar em Alexandre Moraes substituindo o ministro Teori Zavascki, que morreu no acidente. Acidente. Aí, por falar em acidente, está provado cientificamente, está circulando nas redes, que não é só o urubu que derruba avião. Né? O campo também. É verdade, é verdade. O debate é o seguinte: o que será do STF, o Poder Judiciário e os Direitos das Mulheres, dia 8 de fevereiro, às 18h30, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com a anticandidata a essa vaga que está aberta, a Beatriz Vargas, né? Professora de Direito da UNB, Universidade de Brasília, e está sendo apontada como uma anticandidata em uma campanha pública crítica ao processo de indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também estarão Francisca Sena, do Instituto Negra do Ceará, o INEGRA, a Gina Moura, defensora pública estadual e mestre em Direito Penal pela Universidade de Coimbra, e a Beth Ferreira, do Fórum Cearense de Mulheres e da AMB, Associação de Mulheres Brasileiras. Dados esses primeiros recados aí, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com o professor Nicolas Fabre, com uma pergunta introdutória, né? O que é desenvolvimento rural pela visão da agroecologia? Pois bem, na perspectiva agroecológica, você iniciou o debate colocando dois conceitos basicamente antigônicos, agroecologia e agronegócio, na forma como ele vem sendo constitucionalizado aqui no Brasil. Simplificando, a diferença é a procura pela sustentabilidade, pela resiliência, no caso das nossas atividades produtivas no campo, ou seja, na capacidade
de produzir alimentos, eventualmente commodities, bens materiais, né, de matérias-primas que vão servir para o processo agroindustrial, etc., em sintonia com a conservação ambiental e a justiça social. É isso que faz a diferença, uma visão mais sistêmica do processo de desenvolvimento, um processo mais integrador, e não uma visão muito, vamos dizer, setorial, muito artificializada do processo de desenvolvimento, como ocorre hoje no agronegócio, que já é uma cria do modelo da Revolução Industrial, através do processo conhecido por todos nós, chamado de Revolução Verde. Isso. Eu queria que o senhor falasse aos nossos ouvintes, de maneira bastante clara e objetiva, o que é a Revolução Verde. Certo. Bem, basicamente, em decorrência dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, com a morte de milhões de pessoas, principalmente na Europa e no norte da África, teve um processo, uma necessidade de crescimento econômico que esbarrou na falta da própria mão de obra. Ao mesmo tempo, você tinha um mercado, justamente de negócio de guerras, que é um mercado complicado, que ao mesmo tempo que ele vende para seus clientes, ele vende um produto que acaba matando seus próprios clientes. Então, chegou o momento final... Explica melhor, como é que é o negócio? Qual é o principal objetivo? Você vende produto, serviço para agradar seus clientes. Quem trabalha com produção e venda de armas tem essa dificuldade de manter seus clientes, porque o próprio produto tem por objetivo matar parte desses clientes. Então, o que ocorreu com milhões de mortes no fim da Segunda Guerra Mundial é que sequer tinha gente na Europa, por exemplo, para reconstruir tudo aquilo que foi destruído. E foi a partir justamente dessa época que começou o grande processo de imigração, principalmente das ex-colônias africanas, asiáticas dos países europeus, e se transferiu o modelo do desenvolvimento industrial, da Revolução Industrial, para o setor primário. Setor primário... A produção, precisamente, agropecuária. Então, se você olhar na década de 50 e na auge na década de 60, as principais fontes de capital, as principais empresas, as principais tecnologias desenvolvidas para as atividades bélicas, a guerra, durante a guerra, durante a Grande Guerra, as duas, na verdade, se transferiram para o campo. As primeiras grandes marcas de grande maquinário, tratores, etc., eram as mesmas empresas que fabricavam os tanques e outros equipamentos de guerra. Os principais produtores de agroquímicos, fertilizantes, agrotóxicos, como nós costumamos chamar, eram os mesmos que produziam os agentes químicos que serviam, por exemplo, a matar com pulverização aérea, até a própria guerra do Vietnã se usou muito isso. Ou, infelizmente, o napalm no Vietnã, os próprios compostos químicos usados nas câmaras de gás na Alemanha para matar os judeus. Então, todo esse desenvolvimento, se é que a gente pode falar de desenvolvimento, toda essa cadeia produtiva justamente da guerra, quando acabou, teve uma transferência muito grande dessa lógica para o campo. E eu estou falando de lógica, porque não é somente transferência de tecnologia e de capital dessas empresas de um setor para outro, mas também da lógica. A lógica justamente da destruição, a lógica da artificialização e a lógica do domínio. Dessa vez, nessa perspectiva do homem dominar, controlar a natureza. Porém, com uma metodologia, uma prática de artificialização e de destruição. O que a Revolução Verde justamente levou para o campo foi a simplificação do que a gente chama de biodiversidade. Porque se a gente for prestar bem atenção na natureza, como ela é naturalmente, a gente vai perceber que a gente não vai encontrar em parte alguma do globo uma floresta que tenha
só eucaliptos, por Claro. exemplo, Sim. né? Ali onde nascem naturalmente os eucaliptos, nascem também outros tipos de plantas. Isso. E o que a Revolução Verde preconiza, né, é essa falta de visão sistêmica e uma visão de dar uma monocultura. Isso. O que a monocultura pode fazer? Bem, em como relação- você comentou, por natureza, o meio ambiente é diversificado. E como se trata também de ciências biológicas, por isso falamos do conceito de biodiversidade. Enquanto na lógica justamente de simplificação, de artificialização que preconiza o agronegócio, tem uma tendência a artificializar esse meio ambiente com finalidade produtiva. Então a gente fala de agroecossistema e ele é simplificado ao extremo para se plantar ou se criar uma só espécie. Por isso que nós falamos de monocultura ou eventualmente de monocriação, como acontece aqui nas grandes planícies do Centro-Oeste, seja com cultivo de soja, seja com criação de gado, Gado etc. bovino, né? Principalmente. E o que seria o contraponto, né, dessa chamada Revolução Verde seria justamente que a partir da década de 70 você começou a se estudar e a se aprofundar com conceitos de agroecologia, ou seja, né, tentar retomar as origens, é isso? Sim, retomar, tendo também o cuidado de não caracterizar a agroecologia como muitos querem também, como um retrocesso ao passado, aquela visão da década de 60, o hippies, viver de sol e de água fresca, não é também assim. Tem, ao contrário, quem estuda nas ciências agrárias percebe o quanto os fundamentos agronômicos, botânicos, até entomológicos, são importantíssimos na agroecologia, porque justamente você procura potencializar essa biodiversidade. Então você precisa, como você mesmo falou, de uma visão muito sistêmica que começa pelo conhecimento. Enquanto, na verdade, quando você trabalha a lógica do agronegócio, essa simplificação extrema até a monocultura, você está simplificando até a necessidade de conhecimento. Para que estudar botânica, entomologia, se eu tenho à disposição um pacote de veneno para matar tudo que eu, ser humano, considero que vai prejudicar a minha soja, o meu milho, etc. Então, na verdade, a agricultura mais simples é a agricultura do negócio, a agricultura da simplificação, da destruição, com a visão da maximização do lucro, aquela visão capitalista, que é o grande também outro, de um ponto de vista de conceito econômico, entre uma visão que procura o lucro através da produtividade, que a gente chama uma produtividade bruta, quantos quilos de grão vou produzir, quantos litros de leite minha vaca vai dar, enquanto, na perspectiva da agroecologia, a gente volta a uma economia muito mais centrada no ser humano. A vaca, o meu pé de milho, voltam a ser meios de produção e não finalidade da atividade. Não é mais o homem reduzida a uma simples mão de obra a serviço de produção de commodities para muitas vezes atender mercados europeus, americanos, onde esse agricultor nunca vai pisar. Temos uma pergunta aqui. Professor Nicolas, é apenas, na verdade, reforçar esse aspecto que você está abordando. A propaganda da Rede Globo, né, enaltecendo o agronegócio, justamente foca no produto. Sim, né? claro. É como se o produto fosse a coisa mais importante na produção agrícola. Ela abstrai completamente a relação do papel que o homem tem, né, na produção agrícola. Quer dizer, o emprego que é gerado. Porque me parece que a monocultura ela elimina, né, o emprego pela substituição do trabalho humano pela tecnologia, por máquinas. Certo, claro. Né? E isso tira o homem do campo, Expulso, cria, faz com que ele seja expulso para as cidades, criando problemas sociais urbanos
Né? Quer dizer, Gerando além do bem, né? desequilíbrio, é isso que eu gostaria de comentar. Além do desequilíbrio no próprio meio rural, né, que é provocado pela monocultura, por esse agronegócio, há o desequilíbrio social de uma forma geral que envolve campo e cidade. É isso mesmo? Com certeza. É por isso que eu estava falando mais cedo, quando eu estava me referindo ao conceito de resiliência, não somente a questão da integração das atividades produtivas com a conservação ambiental, mas também com a justiça social, ou seja, descentralizar nessas atividades econômicas o papel do homem, da mulher, dos jovens no campo. Né? Esse fenômeno do êxodo rural, ele remete justamente a essa lógica, pós Segunda Guerra Mundial, da necessidade de muita mão de obra no setor industrial. Então, na época, no contexto específico pós-guerra da Europa, funcionou o modelo do agronegócio, primeiro porque tinha um déficit populacional enorme, mais de 8 milhões de mortos, ao ponto que a França, para citar o país que mais conhece, importou imigrantes. Na época não se discutia fazer muros entre países, não se discutia impedir passaporte, ao contrário, nós íamos nas ex-colônias africanas principalmente, buscar essa mão de obra, trazendo famílias, pagando essas pessoas para vir reconstruir esses países em ruínas. Então, esse processo de industrialização, que realmente abriu muitas vagas de emprego, permitiu absorver esse processo de êxodo rural. O que ocorre é que, simplificando, com os 20 anos de diferença entre o mundo ocidental e que a gente chamaria de por extensão do hemisfério sul, incluindo, no caso, o Brasil, é que esse processo de desenvolvimento industrial não ocorreu. Então, você promove no campo um êxodo rural, com justamente essa perspectiva de que essa gente vai ser absorvida no mundo, pelos empregos industriais. Mas não existe... Isso que não existiu. Olha a situação do estado do Ceará, estamos em 2017. Se passou quase 70 anos depois da conceitualização na perspectiva europeia da Revolução Verde. 70 anos e o Ceará na briga para conseguir alguns investimentos industriais no Porto do Pecém, no litoral, também tem água abundante. Então, aí vem outro problema que remete também à nossa lógica de gestão de águas, que a indústria desenvolver numa realidade semiárida. Esse também é um grande questionamento que a gente se faz, como é que ainda temos tantos gestores que não percebem, que eu não consigo entender que não seja outro conceito, não percebe que estamos no semiárido com restrições evidentes de água e estamos ainda trabalhando justamente tecnologia altamente consumidoras de água, uma defasagem, eu estava falando de 20 anos, é basicamente isso. Termoelétrica é um exemplo, né? Termoelétrica, outros setores. Na própria agropecuária, para não fugir, vamos dizer, do setor primário, você tem ainda uma maioria de extensão de terras que usam tecnologia, por exemplo, de irrigação, para continuar no assunto água, já ultrapassadas, que tem uma eficiência muito limitada, o que a gente chama comumente de canhão, de aspersão, ou até de inundação, uma eficiência de 15, 20, 30% daquilo, estou falando de água que eu vou bombear do poço, do açude, e efetivamente aquilo que vai chegar até as raízes das minhas plantas. Cada 1000 litros gasto, você desperdiça 600, 700 litros. E nós temos tecnologias, para citar uma, por exemplo, o gotejamento, que você encontra, eu conheço experiências que também tem pelo menos 15 anos que eu moro aqui, mas são projetos esporádicos, não é uma política pública, não é uma coisa contínua, bem difundida. Tecnologia que consegue alcançar 95% e 98% de eficiência. Eu posso citar no sertão aqui cearense projetos de agropecuária, que apesar desses 5 anos, 6 para algumas regiões de seca, a gente pode até também rediscutir o que é a seca, passando por 6 anos,
sem ter nenhum problema De falta de água. de falta de água, de falta de outros insumos, né, de manejo de solo, manejo de água, justamente por ter feito um trabalho de integração, tecnologia, trabalho, meio ambiente e produção agropecuária. Gostaria de pedir licença ao professor Nicolas Souza Júnior. A gente vai para um breve intervalo aqui com o Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da Atitude Popular. Vamos lá então, agora 10 horas 31 minutos. Você está ouvindo através da rádio Atitude Popular, bem como das rádios retransmissoras. E hoje, né, a partir de hoje também, você está vendo e ouvindo através do Facebook o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência e a gente volta com o Márcio Rodrigues. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui ao vivo, hoje também no Facebook, ao vivo, né? Transmissão ao vivo com o apoio da TV do Habilidoso. Obrigado, Luiz Regadas. Agora ouvintes e também telespectadores, né? Com certeza. Preciso me acostumar com essa nova realidade. Pela telinha, através do Facebook, da página Democracia Participativa, da minha página Souza Júnior, da página TV Habilidoso, e esperamos que haja muitos compartilhamentos. A partir de hoje, nossos amigos, nossa rede de amigos, todo mundo pode compartilhar a transmissão do programa Democracia no Ar, ao vivo, né, em vídeo, através da sua página no Facebook. Souza Júnior, nós tivemos ontem a indicação de Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, aquele homem que gosta muito de atear fogo em alguns lugares, né, onde pessoas costumam viver, lá na Grande São Paulo, né? Ele agora foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem dois públicos aí aplaudindo, né? Os bandidos do PCC, né? Porque ele foi durante muito tempo advogado, e todos os amigos que estão na Lava Jato, a partir do PSDB, e também a cúpula do PMDB, que estão associados nesse esforço de estancar a sangria, né, que o Jucá havia revelado, né, através de uma ligação telefônica. Todo mundo tomou conhecimento. Com o apoio do Sérgio Machado, ex-senador aqui do Ceará. Inclusive está no limbo, né? Ninguém mais fala. Né? Ele está vivendo muito bem. Se eu não me engano, eu tenho um amigo que o viu na Livraria Cultura, com tornozeleira e tudo. Né? E ninguém da Polícia Federal incomodando a vida deste prestigioso ex-senador da República. Na verdade, os principais delatados, né, os mais citados, estão não só soltos, né, mas estão exercendo os maiores cargos públicos do país, né, começando a presidência da República. Então, que país é este que estamos vivendo? Né? O Legião Urbana, se tivesse que refazer a música, né, essa seria uma pergunta essencial. Né? Que país é este? Porque estamos vendo justamente aqueles que deveriam estar atrás das grades comandando o país em todas as áreas, e agora no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu chamo a atenção, Souza Júnior, para um pequeno detalhe, né? Se a gente for prestar atenção naquilo que os meios de comunicação tradicionais publicam, e a gente for buscar exatamente nas organizações Globo, a gente vai ver que ali no mês de novembro, quando estava quase para cair, né, o golpista Michel Temer, a Globo teve até uma capa da época dizendo o homem errado, e a foto do Alexandre de Moraes olhando para algo em torno do infinito, né? E ali ele era um homem errado, e hoje ele é aplaudido, né, pela Globo como o novo ministro do STF. O que será que aconteceu nesse meio tempo para ele deixar de ser o homem errado para ser o homem certo, né, nesse ambiente aí de muito poder? Exatamente, Márcio. Na verdade, existe um conluio, né? Um conluio
para implantar um retrocesso jamais imaginado, todos aqueles que têm um bom senso e querem bem ao nosso país, né? Porque é um retrocesso em todos os campos, na economia, nos direitos sociais, na saúde, no emprego, na cultura. Entende? Então é uma coisa assim que, se a gente parar para refletir, só tem uma vontade de ir para a rua protestar contra isso. Infelizmente, ainda o povo brasileiro não caiu a ficha, né? Ainda não percebeu o que está acontecendo no nosso país, e isso, como você bem disse, um dos grandes culpados, responsáveis pelo não entendimento do que está acontecendo no país, é esse sistema de comunicação liderado por grandes grupos que têm interesses no que está acontecendo no país, como a Rede Globo. Não é por acaso que as verbas, né, publicitárias explodiram agora no governo golpista de Temer, justamente direcionando para esses grupos, porque eles são cúmplices, né? Eles fazem parte do golpe, eles são corresponsáveis por tudo que está acontecendo. Só que, na hora que o povo sentir na pele os efeitos dessas medidas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista e outras, o congelamento dos gastos públicos durante 20 anos, não há outra saída a não ser o povo explodir nas ruas, e não mais em milhares. Eu acredito que milhões irão às ruas desta vez. É complicado. Bem, nós estamos aqui com um convidado do dia, que é Nicolas Fabre, professor convidado da UFC, no Departamento de Ciências Agrárias, e eu gostaria de continuar o nosso bate-papo a respeito de produção agroecológica, e agora focando mais no sentido de alimentação saudável, né? Ô, Márcio, eu queria também aproveitar para que o professor dedicasse um pouco do tempo para o que está acontecendo no Ceará, né? Nós sabemos que a Associação dos Municípios do Ceará tem uma nova direção, né? E tem uma organização, né, de gestores ambientais. Então, eu gostaria também de a gente conhecer o que está acontecendo no Ceará, quais são os planos, né, quais os projetos. Me permite, então, Márcio, começar pela indagação do Souza Júnior. O prefeito de São Benedito, o Gadiel, é o novo presidente da Associação dos Municípios, a PRES. Gadiel Gonçalves. E já nesse primeiro mês, na frente da instituição, estamos lançando, inclusive, com o primeiro encontro nesta sexta-feira agora, dia 10, na sede da PRES, um encontro, estávamos falando de visão sistêmica, um encontro de integração em rede de todas as secretarias municipais que trabalham com desenvolvimento rural, agropecuária, recursos hídricos e meio ambiente. Como você também bem mencionou, nos últimos 2 anos, em decorrência justamente desses retrocessos que estavam começando a iniciar no país, principalmente na pauta ambiental, a APRES apoiou a criação de mais uma vinculada da associação, que é a Associação dos Gestores Municipais de Meio Ambiente, que junta superintendências, secretarias, autarquias municipais de meio ambiente. Essa entidade se chama AGAS, hoje está na frente o Heraldo Oliveira, que era superintendente da autarquia de meio ambiente de Juazeiro do Norte, Amaju. E juntos, nesta sexta-feira, vamos iniciar justamente a criação do que nós chamamos de rede técnicas da APRES, principalmente voltado para o processo de capacitação e formação dos servidores públicos municipais, diante justamente dos desafios que eles vão enfrentar num contexto, eu costumo sempre dizer isso aqui para os meus alunos, mas vale para esses novos gestores que estão assumindo agora as prefeituras, e que eles não estão, nem os alunos estão saindo da universidade para o mundo do trabalho, nem esses novos gestores estão assumindo
né, como a gente diz, da estaca zero. Infelizmente, eles vão começar do menos não sei quanto. Menos porque estamos com menos água, menos porque estamos com menos florestas, menos caatinga, né, menos condições favoráveis para o desenvolvimento das nossas atividades, sejam elas agropecuárias, sejam elas também no nosso dia a dia, porque a situação, estávamos falando do colapso iminente de água no nosso estado, isso tem um impacto também na vida do cidadão e da cidadã 100% urbano, que vive aqui em Fortaleza, de costas para o sertão, mas que está já alguns bairros da cidade começando a sentir os efeitos do que a gente chama de seca prolongada. Esse é o trabalho que a gente pretende realizar, justamente integrando os gestores, os prefeitos e prefeitas da APRESO, junto com os secretários municipais, na perspectiva justamente de trabalhar nessa mesma lógica que estávamos falando, na verdade, da agroecologia, tentar trabalhar para que os municípios sejam cada vez mais autônomos, tendo capacidade de desenvolver projetos, atividades pela qualificação, pelo acesso ao conhecimento e também pela capacidade de gerar seus próprios recursos diante da falta de repasse pela própria situação de crise pela qual o país está passando, de uma situação real de redução cada vez maior de repasses federais para esses municípios. Quem acompanhou justamente a mídia viu o quanto foi a dificuldade para muitos novos gestores esse processo de transição, e até para os antigos gestores de conseguir fechar as contas com pagamento de 13º, apertando para entregar as prefeituras em condições equilibradas. O estado do Ceará foi um dos 7 estados do Brasil que conseguiu pagar 13º, férias, e está com a sua folha de pagamento em dia, sim, apesar de com certeza, todo o posicionamento aí dos profissionais, trabalhadores, funcionários públicos que estão na bronca em relação ao governador, porque o governador não repassou a inflação de 2015, não repassou a inflação de 2016, está oferecendo uma reposição bichuruca de 2% aí, né? Mas é o preço que se está pagando para se ter uma situação que pode ser considerada exceção, né? Sim, dentro da realidade brasileira. Sem justificar o que está acontecendo no governo, mas no governo do estado, do Ceará, mas a situação de outros estados é realmente calamitosa em comparação. Olha a situação do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Rio Espírito Grande do Santo. Sul, Espírito Santo. 7 anos que os policiais militares não têm reajuste no Espírito Santo. Aí E é porque é um estado que, segundo informações, tem recursos. Agora, detalhe, né? Governado por PSDB, né? PSDB e PMDB, né? PSDB e PMDB. Os golpistas. Voltando à questão, então... da Nicolas, produção de alimentos saudáveis. Exatamente. Eu queria que a gente pudesse fazer esse contraponto, porque enquanto o agronegócio ele trabalha com essa questão, essa visão de que você precisa produzir em larga escala para você ter um lucro maximizado, a gente precisa fazer o contraponto, que é justamente a agroecologia, que é uma outra visão de mundo, né? Claro. Uma visão de mundo na qual o ser humano ele tem que estar em harmonia com a natureza. E ao mesmo tempo, para que esteja em harmonia, ele precisa produzir uma alimentação saudável. Sim. Agora eu iria até além. Só acrescentando um questão aí. Já que estamos falando em apresse, né, interessa aos prefeitos que a fixação do homem no campo, né, interessa politicamente, interessa para a economia local, e a agroecologia é o melhor caminho para isso. Estou correto? Com certeza, né? Eu não vou reinventar a roda, já existem dezenas, centenas de estudos que comprovam que o investimento na perspectiva de criação de emprego é muito menor no campo que na indústria ou no terceiro setor, serviço, etc. E numa realidade, não só do Ceará como do Brasil, vamos ficar pelo menos na nossa região do semiárido aqui no Nordeste, o desenvolvimento industrial ainda é muito limitado para absorver essa quantia de gente que supostamente
sairia do campo pelo processo justamente de desenvolvimento do agronegócio, promovendo justamente esse êxodo rural. Isso teve alguma influência na construção de São Paulo, na frente ali da Amazônia, algumas décadas atrás, mas hoje não tem a menor condição de absorver, e muita coisa que a gente vê, você estava falando de Espírito Santo, mas passamos pela mesma situação em 2011, 2012, aqui no Ceará, de oportunidade, às vezes, se aproveitar de situações difíceis, mas a essência disso aqui, justamente, é essa contingência de gente que vem para a cidade, não encontra emprego, se não encontrar emprego não tem educação, não tem saúde, dificilmente tem moradia, e isso é insustentável. Você pode inventar, e nós passamos por mais de uma década de investimento pesado em políticas sociais, mas a gente vê hoje os limites disso. É uma solução necessária, óbvio que tirar 6 milhões de pessoas que viviam até 15, 20 anos atrás na extrema pobreza era necessário, mas você vê o quanto isso aqui é limitado, quanto você não mexe na estrutura de produção econômica, quando o homem ainda continua a serviço desses meios, quando você inverte a lógica. Então, Márcio, para voltar ao que você estava falando, eu não colocaria, na verdade, a agroecologia em contraponto do agronegócio, porque muitas vezes, inclusive, isso faz com que, no debate acadêmico, na mídia em geral, você tem um reducionismo do debate, que sempre você contra eu, branco contra o negro, esquerda contra a direita, e eu que trabalho justamente com biodiversidade, eu tenho uma leitura do mundo que é um pouco mais complexa que essa questão meramente binária. Sem a gente cair no fla-flu. Exatamente. E se você pegar a própria lógica do agronegócio, sem querer logo chegar a dizer, não, eu não concordo e a minha visão é outra, é a agroecologia. E aí fica cada um com seu pensamento e você não sai do lugar. Mas você pode muito bem mostrar a importância justamente de alternativas agroecológicas. Eu falo no plural porque a diversidade leva a uma diversidade de ações. Não existe modelo justamente na agroecologia como tenta se imprimir um modelo, um padrão no agronegócio. As tecnologias sociais são variadas. Com certeza, ambientais, sociais, são muito diversificadas e remete à realidade de cada espaço. Existe metodologia, existe lógica, porém modelo não. Agora, o que é importante colocar é construir e desenvolver o processo agroecológico a partir da própria deconstrução da falácia do agronegócio. Eu estou falando falácia porque a lógica do agronegócio era justamente de justificar a maximização da produção, a maximização do lucro, as monoculturas em grandes escalas, a partir, eu lembro muito disso quando eu era criança, que assistia lá na década de 80 na televisão, as propagandas para doação de alimento para a Etiópia, para que as crianças africanas não morrer de fome. E que nada mais era que um dumping disfarçado de doação para se livrar dos excedentes de produção da Europa. Ou seja, tudo isso fez com que o excesso de produção que já tínhamos na década de 80 e que se jogou a preço de doação, acabou com a agricultura desses países, por concorrência desleal. Mas isso remete a uma lógica de que, desde a época da Revolução Verde, justamente, tanta gente morreu, tanta coisa foi destruída, contaminada. Você estava falando do napalm, que até hoje está contaminando muitas áreas do Vietnã e daquela região. Se julgou a necessidade de ter uma agricultura muito intensiva para justamente suprir a necessidade de alimentação da população. Temos, inclusive aqui no Brasil, uma famosa senadora que publicamente se posicionava a favor do uso de agrotóxicos nos alimentos, porque sem agrotóxicos a gente não comia. Tipo, ou você escolhe morrer de fome, ou você escolhe morrer comendo veneno. Isso foi a lógica desenvolvida, mas quando remete a fala, dizer que essa aqui é falácia, se você olhar hoje, e já 10, 15 anos atrás, nós produzimos mais alimentos do que temos de população nesse planeta. Então não estamos na frente de um problema de falta de alimento. Estamos na frente de um desperdício de parte desses alimentos.
Se você olhar a produtividade, né, aí remetendo litro de vaca, tonelada de tomate, caixas de fruta, não sei o quê, o que se perde? Pegando no seu exemplo, temos ainda um déficit de infraestrutura e logística de transporte enorme. O que se perde entre o plantio, em termos de Brasil, em termos internacional, até aqui dentro do estado do Ceará. Quando você vai de manhã cedo dar uma visita na Ceasa, ver a quantidade de produtos que se perde só pela deficiência, vamos dizer, da logística de transporte entre a porteira do agricultor e, vamos dizer, até o final da cadeira, até a mesa de você, minha mesa, de cada nós em casa. Abrindo um paralelo, mas ainda ligado a esse papo pública. No mercado a gente percebe, né, que olha que aqui estamos trabalhando, né, estamos falando da AGAS, da PRES. Uma das principais políticas ambientais hoje em discussão são os resíduos sólidos. E o levantamento que já foi feito nos planos estaduais, municipais, demonstra que aqui na nossa realidade, Fortaleza, por ser muito urbano, muda um pouquinho, mas na média, quase 60% da produção de resíduos domésticos é matéria orgânica. Basicamente, o resto, 60%. Ah, tudo bem que eu não vou comer a casca da banana, mas se você olhar a quantidade de alimento desperdiciado no seu dia a dia em casa, no seu serviço aqui no trabalho do lado quando você vai almoçar, algum tempo atrás, até o SESC aqui fez uma campanha de sensibilização, não sei se vocês lembram, trocaram da noite para o dia, sem avisar ninguém, sem fazer nem divulgação de nada, o prato que costumava ser aquela lua, justamente por um prato meia-lua. As pessoas chegavam na fila do self-service e depararam com um prato em forma de meia-lua. Metade. Isso aqui para mostrar exatamente que aquilo que não tinha mais, fisicamente, aquela outra meia-lua, era o que no dia a dia costumava se desperdiciar. Então, estamos com cerca de 800 milhões de pessoas no planeta passando por problema de fome, mas o que muitas vezes não se fala é que, por outro lado, temos 2 ou 3 bilhões de pessoas, principalmente na Europa, Estados Unidos e já no Brasil, desperdiciando comida, ou até, porque é o caso, se alimentando de forma totalmente prejudicável. E aí a gente remete a um problema, você está falando de saúde pública, que remete que a gente fala muito de agroecologia, no sentido, quando a gente fala de alimento saudável, a gente pensa nos orgânicos, o não uso de agrotóxicos. Claro, é uma discussão, principalmente na realidade brasileira, central, no sentido que hoje o Brasil é o maior consumidor do mundo de veneno. Mas outro problema, talvez mais silencioso, mas que já mata muito mais, inclusive crianças já, é a consequência da má alimentação. Por isso que eu gostaria de perguntar para você. Fast food, todos esses produtos industrializados, que também tem todo um pacote de químicos que não são agrotóxicos, são corantes, são aditivos, são etc. Entrando nessa seara, justamente, eu gostaria de perguntar para você a respeito da campanha da Rede Globo, né, que agro é pop, ou seja, as grandes agroindústrias brasileiras, elas às vezes produzem alimentos que vão para a prateleira no supermercado e têm a capacidade de durar 3 anos, dependendo do produto. Um suco, por exemplo, suco de uva integral, produzido em 2016, válido até 2019. Tem alguma coisa errada aí, né? Até bom, mesmo porque a gente tem que separar as coisas. Existe hoje processo, vamos dizer, de higienização, questões sanitárias, por exemplo, na questão de suco, questão de trabalhar a vácuo, de pasteurização, quando a gente está falando de laticínio, que também a gente, como estou dizendo, não é voltar ao passado. Tem um processo tecnológico, processo que leva ao progresso, que dá uma maior garantia sanitária e não é necessariamente. Outra coisa é por isso que eu estou dizendo, o exemplo, por exemplo, do é... suco integral talvez não seja o mais oportuno, no sentido que o processo de temperatura, de pasteurização, o processo de trabalhar a vácuo, mas ele o leite, permite. Agora, Nicolas, mas vamos lá, o leite de vaca. Eu tiro o leite da vaca lá no curral de uma fazenda do interior de Crateús. Ok. Às 5h30, às 5 horas da manhã.
Ao meio-dia, se eu não deixar ele refrigerado, o que vai acontecer com ele? Ele vai se transformar em algo estragado. Eu posso comer? Posso, né? Ali nas primeiras 24 horas. Depois eu tenho que jogar fora. Ou seja, é um espaço muito curto de tempo para que ele seja preservado como um alimento do jeito que ele veio da natureza. Isso. Mas isso não quer dizer que necessariamente o processo de agroindustrialização seja uma coisa negativa do ponto de saúde. Até porque na parte sanitária a evolução técnica, tecnológica que a gente teve, quer ou não queira, melhorou a saúde das pessoas, aumentou a expectativa de vida, porque basicamente em 50 anos ou mais atrás, as principais doenças que levavam à morte das pessoas eram de origem alimentar ou de origem hídrica. Então a gente tem que separar o que remete a um processo, vamos dizer, de enquadramento sanitário e higiênico, para o bem da alimentação aí, das pessoas que vão consumir esses produtos, do processo aí, eu diria, de agroquimiquização na indústria. Ou seja, cada vez menos, principalmente esses produtos enlatados, congelados, você tem cada vez menos alimento e cada vez mais compostos aditivos químicos. A proporção daquilo que nós chamamos de alimento, produzido realmente no campo, de origem vegetal ou animal, é cada vez menor. Se você visitar uma agroindústria que produz pizza congelada, que produz aquele sorvete em pote de 1 litro, que produz até iogurte com supostos pedaços de fruta, eu hoje talvez me arrependo, não sei até que ponto, quando eu era aluno de agronomia, na disciplina agroindústria, eu visitei na França algumas indústrias dessas. E hoje eu tenho dificuldade de comer um sorvete ou uma pizza, porque eu tenho essa lembrança. Eu vi como foi feito, eu vi que a gente consegue produzir uma pizza com 0% de alimento. Tudo com aditivos 0%. Químicos. Zero, nada. Até as máquinas feitas de aço inox conseguem produzir com corante, para ter a cor, o cheiro, a textura, tudo com produtos químicos, às vezes a textura é derivada de produto do mar, algas, coisas assim, que talvez seja o único elemento natural, mas se você come facilmente uma pizza de champignon que não tem champignon nenhum, você vai lá na indústria, você vê o tubo de aço inox já em formato de cogumelo, que sai já fatiado, e ali não tem nada de champignon, não tem nada de presunto, não tem nada de queijo. Igual aqueles sucos artificiais, que vem de saquinho, tudo. Eu não vou falar o nome da empresa, eu tenho uma prima justamente que fez doutorado na minha mesma faculdade em bioquímica, e o doutorado dela foi financiado com bolsa por uma empresa privada, uma multinacional justamente do setor agroindustrial, e ela trabalhou a tese de doutorado dela justamente no desenvolvimento de pedaços de frutas para iogurte que não tem fruta nenhuma. Tem a cor, tem o sabor, tem a textura, mas não tem nada. Então você começa justamente a discutir que modelo justamente que modelo de consumo é esse, aonde justamente estamos chegando a ser hoje o país com o maior problema de obesidade, além, ou seja, na frente dos próprios Estados Unidos, que sempre não é proporcionalmente, é na fase infantil. A obesidade infantil já é mais grave no Brasil que nos Estados Unidos, proporcionalmente à população. O país dos hambúrgueres e dos na população como um todo, os Estados Unidos ainda é o campeão mundial de obesidade. A obesidade infantil, o Brasil já passou na frente. Então, é isso que a gente discute quando a gente fala também agronegócio e agroecologia. Eu tenho, apesar de 10, 15 anos de políticas sociais, de investimento na agricultura familiar, gente que saiu da extrema pobreza, que saiu desses problemas de fome, mas ao mesmo tempo cresceu esse modelo que leva à obesidade infantil. Então a gente remete de novo à questão da resiliência. Não só trabalha a quantidade, mas a qualidade desse processo de desenvolvimento, tanto no campo como na mesa da gente na alimentação.
Infelizmente, o nosso tempo acabou, são 11 horas e 1 minuto. O programa Democracia no Ar de hoje se encerra aqui. Gostaríamos de agradecer muito a presença do professor Nicolas Fábio, do Souza Júnior como nosso comentarista. E estamos encerrando o programa. Nicolas, você gostaria de se despedir dos nossos ouvintes, por favor? Eu agradeço mais uma vez o convite. Novamente também me coloco à disposição para outros momentos. É um debate muito amplo, muito rico. Fico à disposição. E... até mesmo porque a gente não avançou naquilo que é o fundamento da nossa conversa aqui, né? Mas podemos à disposição remarcar. de vocês, com toda certeza, para aprofundar cada vez mais esse debate. Muito obrigado, Nicolas Fábio. Souza Júnior, gostaria de se despedir dos nossos ouvintes, por favor? Sim, eu gostaria, inclusive, que os nossos ouvintes acessem o Facebook para assistir ao vivo a partir de amanhã, com o exemplo de hoje, né? E que nos ajudem a manter este projeto tão importante que é a democracia no ar. Agradecemos a vocês que estão nos ouvindo na Web Rádio FETRACE, na Liberdade AM, na Atitude Popular e aqui no Facebook, agora ao vivo também. Os nossos telespectadores, obrigado pela audiência. Voltamos amanhã com mais um Democracia no Ar. Agora, para o encerramento, o nosso querido Jonathan Neto. Democracia no Ar. Onze horas 2 minutos. Bem, através da sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pela Rádio Liberdade AM, o 1310 de Canudos FM 104,9 de Boa Viagem e ainda web rádio FETRACE. E a partir de hoje também tivemos a inclusão nas nossas transmissões pelo Facebook. Áudio e vídeo para você curtir no Facebook também. Você conferiu o programa Democracia no Ar. Teve a apresentação e produção de Márcio Rodrigues e Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Simface e o Show Advogados Associados. Lembrando que logo mais 2 momentos, 2 reprises para você do programa que aconteceu ao vivo hoje aqui pela Atitude Popular e, como eu já falei, pelas rádios retransmissoras e pelo Facebook. A todos, bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã numa nova edição a partir das 10 horas da manhã do programa Democracia no Ar, aqui na Rádio Atitude Popular, onde você encontra música de qualidade e jornalismo de verdade. Até lá.